Se liga nisso aqui. Pai rico alerta sobre colapso econômico. Quem tiver esses dois investimentos aqui vai sobreviver. Pai rico é o nome carinhoso que deram pra ele, mas na verdade ele é o Robert Kiyosaki, o autor de um dos livros mais vendidos do mundo sobre dinheiro, o tal Pai Rico, Pai Pobre. Se você não leu, inclusive, maravilhoso. E desde o ano passado, ele tem tuitado que sim, o sistema financeiro como a gente conhece hoje tá à beira de entrar em um colapso e com o que tem acontecido recentemente entre Estados Unidos e China, essa tensão se amplificando, ele tuitou de novo. O crash da economia finalmente está chegando. Ei, Laia. Portanto, nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns dos argumentos que ele defende do porquê é que ele acredita nisso. Não é porque ele é autor de um dos livros mais vendidos do mundo e bilionário que a gente vai acreditar cegamente. A gente vai vir aqui com dados para vocês. E também eu vou te dar 3 investimentos seguros e que vão servir aí de proteção patrimonial caso a humanidade de fato entre num colapso financeiro, caso uma crise aguda atinja a humanidade. Esses 3 investimentos, inclusive, são top demais. Tem um deles que eu tenho certeza, você vai se surpreender real. E para sustentar esse argumento, a primeira notícia que eu trago para você aqui é essa daqui, ó. Dívida global atinge valor recorde de 313 trilhões de dólares, ou seja, 330% do PIB do mundo. O PIB do mundo basicamente é a riqueza mundial. E isso aqui está dizendo que a nossa dívida, ou seja, o tanto que a humanidade tem que pagar em títulos públicos, os governos do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, tá devendo já para o nosso próprio futuro, já chega a 330% do PIB. A gente deve 3 vezes mais do que existe de riqueza hoje na humanidade. Inclusive, ó, dessa dívida toda, pessoal, muito dela, praticamente 40% dela, até mais do que isso, veio aqui depois da pandemia. A pandemia, sim, gerou dívidas que a humanidade está tendo que pagar até os dias de hoje e vai continuar pagando. Ah, Diego, eu não tô entendendo nada. Como assim? Pensa o seguinte, num momento de crise como que a gente vivenciou na pandemia, os governos tiveram que gastar, tiveram que pegar emprestado, por exemplo, dinheiro no Tesouro Selic, no Tesouro Direto, governo americano pagando uns juros altos para poder se financiar, porque ele precisou gastar dinheiro para as pessoas não morrerem hoje em dia, seja gastando com vacina, seja dando auxílio emergencial, isso tudo por conta da pandemia, tá? Mas se você pensar em outras questões, como por exemplo a questão climática, você acha que para salvar o planeta vai ser de graça, o planeta que tá aquecendo cada vez mais, a gente tá poluindo cada vez mais, daqui a pouco não tem recurso natural pra gente tirar da terra, tô falando de minério, tô falando de petróleo, tô falando de gases do efeito estufa. Você acha que fazer toda essa reciclagem do mundo vai ser de graça, gente? É óbvio que não, porque no sistema que a gente vive hoje, a gente se preocupa em produzir os produtos, mas não fazer o descarte correto, fazer a reciclagem de volta, né? O processo inverso, por exemplo, para pegar todo o lixo ali que a gente consome, todos os gases que a gente emite, para fazer esse impacto ser reduzido. Hoje, a gente não gasta isso, hoje isso não tá na nossa conta. Quando a gente vai lá e compra uma Coca-Colinha no mercado, a gente paga o preço de produção dela, para consumir ela, mas não para fazer a reciclagem. E se esse preço fosse repassado pra gente pagaria mais caro nos produtos. E é o que deve acontecer em breve, inclusive, aumentando ainda mais a inflação futura. Mas isso aqui foi só um recorte. Você tem que entender que hoje a humanidade está alavancada. Ela está em dívida com os nossos próprios eus do futuro e cedo ou tarde a gente vai ter que pagar a conta. Além de pegar dinheiro emprestado para tentar resolver os problemas do presente, um governo ele pode também imprimir dinheiro e não só pegar emprestado, afinal o dinheiro é dele. Olha que coisa de doido. Aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem a base monetária do dólar americano. Olha só como vem crescendo aqui, ó, desde 2015, mas a partir da pandemia, olha o boom que isso aqui teve, pessoal. Na pandemia, tanto os Estados Unidos, quanto o Brasil, quanto a Europa, tiveram que imprimir dinheiro para as pessoas não morrerem. E você já sabe, né? Aquela lei do mercado básica. Dinheiro não vale nada. Ele representa valor. E se agora eu tenho mais dinheiro só porque o governo decidiu imprimir e jogar esse dinheiro na sociedade, com os mesmos produtos e bens, isso aqui vai me gerar inflação. Não é à toa que a inflação do mundo também está muito mais alta do que deveria ultimamente.
Esse mundo que a gente tem hoje, que a gente confia nos governos, cuidando e imprimindo o nosso dinheiro, nem sempre foi assim, tá? Ele começou de um jeito muito mais lógico, inclusive. Olha só, o Acordo de Bretton Woods foi um conjunto de acordos estabelecidos em 1944 na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, que estabeleceram um novo sistema monetário internacional. Esse sistema tinha como base um padrão dólar-ouro, onde o dólar era uma moeda de referência e sua conversão para o ouro era fixa. Ai, Diego, não tô entendendo nada. Não tá entendendo? Olha só o que vinha escrito na nota de dólar, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Gold Certificate. Esse dólar, essa nota, esse pedaço de papel poderia ser trocado por um pedaço de ouro correspondente num banco. Era comum as pessoas fazerem isso, porque o dinheiro era lastreado no ouro. E o ouro, pessoal, é um ativo valioso, porque ele é escasso, é difícil de ser encontrado na natureza e, na teoria, existe uma quantidade limitada de ouro no mundo. Na teoria não, a gente pode dizer que isso é um fato provado, né? Já que a matéria aqui no planeta Terra, a quantidade de minerais no planeta Terra é limitada. Inclusive, é por isso que o ouro é usado como proteção patrimonial desde lá dos anos de que Jesus viveu aqui na Terra. O ouro já era cobiçado nessa época, já era adorado e usado como reserva de valor há muito tempo atrás. O problema é que essa era aí do padrão ouro lastreado no dólar não durou muito tempo. Olha só, em 15 de agosto de 1971, houve uma reforma onde o padrão ouro deixou de existir. Os Estados Unidos não trocariam mais ouro por dólar. E agora as pessoas teriam que confiar no dólar americano pura e simplesmente porque o governo americano tem muito ouro lá guardado e é a economia mais estável do mundo. Então você quer usar o dólar? Se você quiser, você que acredite em mim. Se você que acredite no poder da minha economia, que eu virei uma potência mundial. Pois é. Ó, depois da decisão, os países majoritariamente seguiram constituindo suas reservas financeiras em dólar. Elas continuaram usando o dólar. Porque lembra que o dólar era pareado no ouro? Então as pessoas e os países faziam sim a sua reserva em dólar. Era inclusive mais prático. A questão é que depois do fim do padrão ouro, elas continuaram usando o dólar, tendo muitas vezes sua reserva nacional em dólar. O Brasil tem uma reserva enorme em dólar. Inclusive, esse aqui, ó, é o bunker de ouro nos Estados Unidos, ó. Estima-se que a quantidade de ouro armazenada no local equivale a um montante de aproximadamente 6,22 bilhões, ou seja, 35 bilhões de reais. Só que, gente, você sabe a quantidade de dólar em circulação no mercado? Atualmente, a gente tá aqui, ó, em 21 mil bilhões de dólares. E existem 6 bilhões de dólares de ouro. Então, assim, a conta já você vê que não fecha. Para você entender, o governo, ele pode criar dinheiro sem lastro. E quando ele faz isso, o dinheiro inflaciona. Pois é, hiperinflação é o terror das cabritinhas, literalmente. Quando a gente pensa em inflação e a gente olha para os países vizinhos aqui do Brasil, a gente logo pensa Argentina, Venezuela. Olha só, gente, a moeda da Venezuela, o quanto de dinheiro você precisa para comprar um rolo de papel higiênico. Portanto, sim, é o que você tá pensando. Valeria mais a pena você limpar o teu bumbum com o próprio dinheiro do que usar o dinheiro para comprar um rolo de papel higiênico. Obviamente, você não vai fazer isso, criatura. Tem uma questão sanitária aí também, né? Mas não foi só em Venezuela e Argentina que isso aconteceu, não. Olha só, durante as guerras mundiais, o que aconteceu na Alemanha. As crianças usavam pilha de dinheiro para brincar. Era brinquedo isso daqui. Em vez da mãe ir lá comprar um brinquedo, não. Pega o próprio dinheiro, que não tá valendo nada mesmo, você vai lá e pega o dinheiro e brinca. Olha que loucura, gente. Uma pipa feita de dinheiro, inclusive, aqui. A gente dá risada, mas olha que tristeza, né? E esses são os principais dois fatores. Dívida da humanidade aumentando, porque a nossa conta tem que fechar e não tá fechando, e a quantidade de dinheiro de circulação aumentando cada vez mais sem lastro. Será que uma hora vai dar ruim? Os argumentos são bons e indicam que sim. A questão é que a gente não sabe quando. Ai, mas Diego, então eu vou parar de investir, pra mim não vai dar certo. Aí é o contrário, né? Porque aí você vai se lascar mesmo. Porque se investindo você pode ter um problema, imagina se você não investe. Aí é que você vai estar numa pobreza lascada. Então a questão é, a gente tem que se preparar pra um cenário desse. Um pedacinho lá da sua carteira de investimento tem que ter investimentos que a gente chama de antifrágil. A gente não, né? Um cara bem famoso chamado Nassim Taleb. O Nassim Taleb escreveu vários livros com conceitos poderosos, tá? Se você não conhece, por exemplo, Cisne Negro, ou esse aqui, ó, que é o Antifrágil, recomendo muito a leitura. Mas basicamente ele diz que existe uma classe de ativos financeiros, uma classe de investimentos que são considerados antifrágeis.
O que é antifrágil? É uma coisa que se beneficia do caos. Ela melhora com o caos. Quer ver 2 exemplos de sistemas antifrágeis que estão aí no seu dia a dia? Primeiro, a musculatura. A gente vai na academia fazer musculação e a gente quebra as ligações do nosso músculo. A gente danifica elas. Porque aí quando o nosso corpo regenera, ele regenera ela mais forte. Ou seja, é um sistema que se beneficia do caos, do estresse. Outro exemplo é o nosso sistema imunológico. Pra você ver, né, gente? Como o ser humano é uma coisa divina mesmo, é uma coisa perfeita, né? O sistema imunológico também se beneficia. Quando um vírus te ataca, o seu corpo tenta produzir anticorpos. É por isso que, inclusive, a vacina funciona. Você causa ali um pequeno estresse no seu organismo, né? Um estresse controlado, o seu corpo vai criar uma defesa contra isso. Olha que maravilha. Mas será que a gente consegue usar isso para os investimentos? Pois é. O Nassim Taleb diz que sim. E eu vou te passar agora 3 investimentos que vão fazer a sua carteira ficar muito mais antifrágil. Vamos lá que o último gente, é maravilhoso. Primeiro deles, o Bitcoin. Sim, o Bitcoin é um investimento antifrágil porque ele não inflaciona. Muito pelo contrário. A oferta é limitada, olha só, são apenas 21 milhões de unidades, o que torna ele escasso. Então, se um dia o sistema tradicional, né, o real, o euro, o dólar entrar num colapso financeiro mesmo, provavelmente as pessoas vão querer se refugiar com outros tipos de investimento. E um deles é esse daqui, o Bitcoin, que tem uma oferta limitada. Então, se a demanda cresce, já que a oferta é limitada, o que vai acontecer? Ele vai se valorizar. Ai, mas Diego, isso aí não são vozes da sua cabeça? Não, se a gente olha para o histórico, a gente vê nos últimos 5 anos, quando a gente viu aquela curva lá do dinheiro sendo impresso, né, da base monetária mundial crescendo, olha o que aconteceu aqui, ó, com o Bitcoin nos últimos 5 anos, tá? Ele cresceu 1009%. Então não são vozes da minha cabeça, não. Isso aqui tá acontecendo na prática já e há muito tempo. Além disso, ele tem algumas características, né? Como a descentralização, então não depende de um governo ou uma instituição centralizada, não. O Bitcoin ele é descentralizado, qualquer pessoa pode ligar um computador na rede e virar um validador, virar ali um minerador da rede, contribuindo para ela. E existe também a tal da reserva de valor em Bitcoin, que especialmente em países com a inflação alta, desvalorização muito forte da moeda, Argentina, Venezuela, o Bitcoin já é visto sim como uma forma de proteção. As pessoas na Argentina e da Venezuela investem muito mais em Bitcoin do que o brasileiro. Olha que doideira. Outra coisa, a cada nova crise, nova guerra que estoura, nova crise da humanidade, o uso do Bitcoin tem aumentado cada vez mais, o que corrobora também para um fator dele ser antifrágil. Porém aqui existe um ponto de atenção, sim. No curto prazo, olha lá, o Bitcoin é sim bastante volátil, gente. Ele sobe, ele desce, sobe, desce. Por isso que você pode fazer a estratégia que eu faço, né? Que é comprar ali todo mês um pouquinho, independentemente do valor. Então eu comprei aqui, comprei aqui, subiu, caiu, subiu, caiu. Na média, minha carteira tá super positiva em criptomoeda. Você não vai pegar um caminhão de dinheiro só porque você tá vendo esse vídeo e comprar tudo de Bitcoin de uma vez, né, criatura? Aliás, pessoal, eu uso a Binance, que é a maior e mais segura exchange de criptoativos. Ela é a maior, a com mais liquidez, com mais segurança e a mais barata. Por ela ser a maior, ela oferece as melhores taxas. Eu tenho, inclusive, um link que você pode abrir e você ganha de forma vitalícia 10% de desconto em todas as taxas da Binance lá dentro para sempre. É só você abrir pelo meu link em vez de abrir no site direto. Eu vou deixar o link aqui embaixo e o QR Code, se você for, é só mirar a câmera do seu celular que você também vai abrir sua conta lá, beleza? Ai, Diego, mas eu não vou saber usar. Procura aqui no canal. Eu vou deixar um vídeo também aqui no card, aqui em cima, do passo a passo completo para você investir em cripto. Eu fiz o passo a passo da Binance. Vai lá e assiste que tá top. Nosso segundo tipo de investimento é o ouro, que também se mostrou antifrágil ao longo de décadas e décadas e centenas de anos, pessoal. É uma reserva de valor milenar, é uma reserva de valor mineral também, pensando que ele é um minério, mas não, é uma reserva de valor milenar. O ouro já protegeu riqueza durante guerras, hiperinflação e colapsos monetários várias vezes no passado. Ele é descorrelacionado com ações e outras moedas, então quando as ações caem, geralmente o ouro sobe, quando o dólar desvaloriza e inflaciona, o ouro sobe. E a liquidez é global. Não existe uma pessoa que não vá aceitar ouro como moeda de pagamento, como meio de troca, principalmente numa crise. Tem um detalhe, eu acho que não vale a pena ter muito ouro na carteira, porque ele não é um ativo que gera renda, ele não gera valor. Ele é visto como uma reserva de valor sim, mas ele não gera valor. Você percebe a diferença? Que gerar valor é quando você faz um ativo gerar uma riqueza. Uma ação, ela gera lucro. Um imóvel gera o aluguel, ele tem ali uma serventia, uma utilidade mesmo humanitária que vai gerar
uma receita. Já o Bitcoin e o ouro não tem isso não. Ai, Diego, mas como é que eu vou comprar ouro? Eu não sei nem diferenciar ouro original do pirata, vão me enganar. Não, você consegue fazer isso por ETF, tá? Se liga só, existe aqui um ETF da BlackRock, que é esse aqui, ó, o IAL, negociado na Bolsa Americana, que também é o Gold 11 aqui, ó, o ETF negociado na Bolsa Brasileira, tá? O da Bolsa Brasileira você vai pagar um pouquinho mais de taxas ali, tem um spread ali um pouquinho maior, tem algumas outras taxinhas, negociar diretamente lá fora, no longo prazo vai ser mais barato para você, mas a diferença é pouca nesse caso, já que a taxa de administração é igual para ambos, né? 0,25%, tanto fora do Brasil quanto dentro. É o mesmo ETF, tá? Lá fora tem mais liquidez, obviamente. Inclusive, se você for abrir alguma conta internacional para investir em dólar, também vou deixar o link aqui embaixo da Nomad, que é a que eu utilizo. Quando a gente olha para o ouro nos últimos 5 anos, olha lá, pessoal, ele valorizou 85% também. Então dá para a gente ver que sim, o ouro se valoriza quando existe inflação no dinheiro tradicional. E a nossa próxima categoria e última, que eu também considero super interessante de você ter numa carteira aí de proteção patrimonial, são os imóveis. Sim, pessoal. Por que que o imóvel pode ser visto como antifrágil? Porque ele tem utilidade física. As pessoas sempre vão precisar de moradia, de um teto em cima da cabeça delas. Mesmo numa crise, elas vão ter que estar dispostas a pagar para morar, independentemente da economia. Ela vai ter que se virar, porque morar é um serviço essencial que qualquer um precisa. Gera uma renda passiva, então imóveis bem localizados tendem a manter valor de mercado e ainda se corrigir com a inflação e até superar a inflação no longo prazo se valorizando. E o aluguel que você cobra ali no imóvel, ele se valoriza com a inflação. Então, se existe uma inflação muito alta, o preço para morar vai acabar subindo e você vai se beneficiar também. O problema dos imóveis são pouca liquidez, é difícil de você vender, e sujeito a fatores locais, como inadimplência, né, vacância do imóvel, a pessoa não pagar o aluguel. Tudo isso dá para você mitigar através de fundos imobiliários. 25% da minha carteira são fundos imobiliários. Já fiz vídeo aqui no canal completo da diferença entre você investir em imóvel e investir em fundo imobiliário. Eu vou deixar no card aqui em cima também. Ai, Diego, como é que eu vou investir num fundo imobiliário? Eu uso o Nubank para investir no fundo imobiliário. Você pode usar o Banco Inter, uma corretora como a Clear, como a Rico, tá? Eu gosto muito de fazer pelo Nubank, a coisa aqui brasileira, né? Fundo imobiliário, ações, eu uso o Nubank, beleza? Em resumo, pessoal, você vai ter Bitcoin na tua carteira porque ele se fortalece com a desconfiança do sistema tradicional, o sistema fiat, né? Da moeda fiduciária ligada aos governos. Você vai ter ouro na sua carteira porque ele se valoriza com incerteza e instabilidade econômica. E você vai ter imóveis porque eles mantêm valor e renda a longo prazo. É um serviço, uma necessidade básica do ser humano que vai continuar assim enquanto o ser humano estiver aqui na Terra. E aí, quais desses você tem na sua carteira atualmente? Eu tenho 2. Eu tenho Bitcoin sim e tenho imóveis. Ouro eu ainda não tenho, mas estou cogitando colocar ali pelo menos 2% da minha carteira nesse tipo de ativo aqui. Vai que, né? Se a humanidade entrar num colapso, pelo menos eu tenho uma parte da minha carteira que está blindada em ouro. Comenta aí o que você achou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu vou deixar, inclusive, para você o passo a passo completo aqui para você entender como comprar Bitcoin do jeito seguro, o jeito que eu compro, tá? Pra você não cair no golpezinho do WhatsApp que vão te mandar por aí. Vai lá e assiste se você se interessou por esse tema. Vou deixar aqui, ó, o link para você ir lá no próximo vídeo. Falou!